Quanto custa ser crente? Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Prezados ouvintes, a nossa experiência de muitos anos na vida cristã nos tem levado a considerar que, de certo modo, ainda que parcialmente, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem atingido as nações todas da terra. Isso é o cumprimento do que Jesus disse que os cristãos deveriam fazer em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós observamos com alegria que isto tem sido conseguido através da mídia, em certo sentido, internet, TV, rádio e outros meios de comunicação. Paralelamente, entretanto, não podemos negar também que, embora seja avultado o número de pessoas que têm se tornado cristãs, na mesma proporção se pode mostrar que há pessoas desviadas, pessoas que, por não haverem calculado o custo de se tornar cristãs, elas não têm dado continuidade à sua fidelidade e lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo, e depois de algum tempo de fé, e até alguns se tornam pregadores, começam a desistir da sua carreira cristã, ficam longe de poder declarar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E surge uma pergunta: por que se dá isso em grande número de pessoas que se afastam, que se desviam da fé cristã? Nós podemos dizer que há muitos crentes que não têm abalizado, pesado seriamente o preço da redenção das nossas almas. Ainda não entenderam, até sejam eles participantes da ceia do Senhor e tenham ouvido sermões, palavras, dando aos presentes o sentido da obra de Cristo e o que Ele fez por nós, essas pessoas não atingem o quanto custou a nossa redenção. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18, ele diz assim, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quando nós lemos a proximidade da morte, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, onde havia um lugar onde ele passava tempos com os seus discípulos em oração, e diz o texto que ele, posto em agonia, orava.
e o seu suor, a sua angústia por ser feito pecado no lugar dos pecadores, Jesus, diz o texto, que suou sangue. Sangue antes mesmo de ser pregado na cruz do Calvário. Ali estava ele: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça como a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aí está Jesus, sentindo as dores, o sofrimento, e além disso, o peso dos pecados que iriam cair sobre ele, peso dos pecados da humanidade. É o que diz o apóstolo Paulo: Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, é algo quase que impossível de ser traduzido com palavras humanas. E com que facilidade, com que irresponsabilidade há pessoas que se afastam do Evangelho. E eu digo que a resposta para essa situação é que essas pessoas, ao tomarem afoitamente a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, não pesaram quanto custa ser cristão. Não avaliaram se estavam mesmo dispostos a seguir a Cristo em qualquer circunstância que se apresentasse. E há alguns exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que agiram assim, e esses exemplos ficam para nós, para nos advertir do perigo que o cristão pode ter de não avaliar bem a sua condição de cristão e mais tarde apostatar, abandonar a fé. Ora, no capítulo 6 de João, nós encontramos um exemplo de 70 discípulos de Jesus que o abandonaram de uma só vez. E por que o fizeram? Porque Jesus havia feito um discurso que não foi por eles entendido. Jesus havia dito: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ora, quando os discípulos, 70 deles, ouviram esse discurso de Jesus, como ele nos dará a sua carne a comer? Confabulavam entre si. Como nos dará ele o seu sangue a beber? Não entenderam a palavra de Jesus. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Significando que o sentido das palavras de Jesus não era literal, mas que, da maneira como não podemos viver sem comer, Jesus se tornaria para nós o pão e a sua própria carne, alimentando-nos espiritualmente dele. E diz então o texto no versículo 66 do capítulo 6 de João: desde então muitos dos discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. E se você me perguntasse por que fizeram isso? Porque não calcularam o custo.
ser discípulo de Jesus e depois afastar-se por não entender a sua palavra, foi muita insensibilidade e irresponsabilidade desses homens. E quantos hoje fazem assim? Não entende uma mensagem que está sendo pregada no púlpito e logo admite, o pastor está se dirigindo a mim. Ele tomou conhecimento de alguém que falou alguma coisa no seu ouvido e agora ele está jogando em direta. E vai embora, reclamando, dizendo que não, agora é mais crente. Mas ali estava alguém que, quando indagado por Jesus, Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? E Simão Pedro tomou a palavra pelos demais e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Se você quiser entrar no céu, meu prezado ouvinte, não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, Pedro tinha essa convicção absoluta de saber que só uma pessoa podia oferecer-lhe vida eterna. E foi o que Jesus disse em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a que está em Marcos, capítulo 6, e versículo 20, que até podemos alguém duvidar do que nós apresentarmos aqui com relação a Estevão, aliás, a Herodes. Diz o texto bíblico que Herodes admirava sobremodo a pregação de João Batista. E diz mais o texto que ele ouvia João com muita satisfação. Está no capítulo 6 de Marcos, versículo 20, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, de boa mente o ouvia. Era uma pessoa, o rei Herodes, que estava voltado para as coisas de Deus, através da pregação de João Batista. Como diz o texto, considerava um homem justo e santo, e o ouvia de boa vontade, gostava mesmo, mas houve um problema, como diz os versículos seguintes, que Herodes tinha um amor por uma de suas mulheres favoritas, Herodias. E João Batista, como diz o ditado, não tinha palpas na língua. E disse francamente e abertamente para Herodes, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E a mulher, Herodias, não queria perder aquela chance de ser a favorita do rei Herodes, e pensava e queria matá-lo, João Batista. Mas não conseguia, a não ser através de uma artimanha, na qual Herodes caiu, e por aquilo ele próprio ordenou que João Batista fosse degolado. Ele não pensou no custo de seguir o que era certo, o que era correto, através da pregação poderosa de João Batista. É triste tomar conhecimento na Bíblia, hoje que nós estudamos a história bíblica, de tomar conhecimento de um rei que tinha tudo para ser um homem que vivia dentro da vontade de Deus, seguir a sua vontade, mas ele apostatou e mandou matar o próprio
profeta a quem ele ouvia com alegria. E mais um exemplo na Bíblia que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou num pregador, num obreiro, que em tempos atrás era um homem muito usado por Deus, do conhecimento de Timóteo, só que ele dá uma notícia muito triste a respeito deste homem. Demas, é como se Paulo escrevesse a Timóteo, lembra-se dele? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas abandonou. Embora um tempo atrás fosse um pregador do Evangelho, agora estava fora das lides, das ocupações que o próprio Paulo e Timóteo viviam nelas. Não calculou o preço, afastou-se daquela incumbência de levar a palavra de Deus para todos que estavam nos seus dias em lugares distantes. Você tem calculado o preço da fé cristã? Quando Jesus contou a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, chega um ponto que ele diz o seguinte, a respeito da semente que caiu entre os pedregais, não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui está 2 casos que podemos citar como exemplo de pessoas que não avaliam quanto custa ser cristão. Uns esperam que não haja perseguição, angústia, porque a forma como alguns estão pregando hoje, dentro da chamada teologia da prosperidade, é que você venha para Jesus, porque você vai ganhar dinheiro, vai ter uma posição econômica bem sólida. E mais, doenças não podem existir. E há pessoas que são iludidas com essas promessas e se tornam cristãs e depois começa a perseguição, a angústia. E essa pessoa não tem raiz. E não avaliou quanto custava ser crente e se afastou. E outros que são pessoas relativamente da classe média, mas baixa, e à medida que se envolvem com o Evangelho, começam a prosperar, e à medida que prosperam, parece que as coisas seculares tomam conta da vida, a sedução do mundo, quando João declarou, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e aí se afastam, porque não pesaram bem a vida cristã. Prezado irmão, lembre-se de Apocalipse 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém.